Olá, boa tarde. As últimas notícias estão sendo terríveis, né? A ex-esposa do Pazuello, ela acabou de passar um vídeo que eu assisti hoje. Eu compartilhei alguma coisa que daí eu tirei aqui do canal My News, aqui do Instagram. Daí eu compartilhei os cortes, né, do vídeo. O vídeo completo está no YouTube, no canal My News, da ex-esposa do Pazuello, contando o que de fato aconteceu lá em Manaus. Ela se restringiu a isso, né? Mas é o que foi feito na pandemia. O que ela sabe é o que aconteceu na gestão do Pazuello no Ministério, né? O que eles fizeram lá em Manaus, gente, foi assassinato. Eles estavam fazendo um laboratório com as pessoas lá, distribuindo o tal do kit Covid, que tinha sido falado na CPI, tá? E não foi levado nada adiante disso, né? E daí ela contou que eles distribuíram o kit, enquanto as pessoas lá estavam morrendo, asfixiadas, sufocadas, sem oxigênio. Eles não levaram oxigênio, eles levaram o kit Covid. Diz que o Pazuello estava numa festa, tá? Enquanto as pessoas morriam, que ele fazia gaslight com ela o tempo todo, dizendo que ela era uma idiota, uma burra, que ela não entendia nada, aquelas coisas que os homens fazem, né? Ela ficando doente, desesperada. Ela falou também que o Randolph Rodrigues, um dos senadores da CPI, estava sabendo disso, que ela não depôs na CPI porque ela não estava boa, e também o Randolph, ele não falou nada disso na CPI, da mulher do Pazuello, que ele devia ter falado, sabe, gente? Eu assisti a CPI de cabo a rabo, eu assisti tudo, e isso não foi tocado na CPI, tá? Se ela tivesse deposto na CPI, falando sobre isso, a gente não estava nessa situação agora, gente. Tá certo, ela foi muito corajosa de fazer agora esse depoimento. Eu acho que ela foi bastante corajosa. Mas ela tinha que ter feito naquela época. Como toda mulher, né? Naquela época, ela estava com medo. Medo de não ter para onde ir, medo de não ter como sustentar a filha, porque imagina, ele um general poderoso, ministro, o que ele não podia fazer com ela? Isso é verdade, né? Mas o dever humano dela não é nem cívico, o dever humano era ter denunciado isso, na mesma hora. Na mesma hora que ela viu, ela tinha que ter denunciado. Ela tinha que ter se arriscado para denunciar isso, porque ela ia salvar crianças, pessoas, todas as pessoas, ela ia salvar, porque esse cara, daí sim ele ia ser deposto. Ambos, os dois, né? E ela não fez. E ela teria proteção, logicamente, proteção à testemunha, proteção nacional, que toda testemunha tem. É claro que acontecia isso. Por que ela não depois naquela época? Por que ela não denunciou? Calcule a mulher do Bolsonaro, quanta coisa que ela sabe, né, gente? E ela também não denuncia e ainda participa. Sabe? Então essas coisas eu acho muito grave, tá? E eu tô ficando cada vez mais nervosa com o que tá acontecendo. Eu não sei mais nem o que pensar, sabe? O que a gente conversa com pessoas que são bolsonaristas, meu Deus, eu não sei onde que eles estão se informando, né? Quer dizer, eu até sei. Agora mesmo tinha um vídeo aqui uma live, né, ao vivo, do Leandro Demore, e ele estava falando das notícias que estão acontecendo, esse Roberto Jefferson, que para mim foi um teatro, que aconteceu isso aí para encobrir outras coisas, aquela coisa arada toda, né? De repente acontece um troço que você não sabe por que está acontecendo, aparece uma cena assim, né? Como da Damares falando, depois aquela da Clara Castanho também, aí depois da Damares aparece o Pintou um Clima, de repente aparece Roberto Jefferson. Gente, a gente, sabe, é um troço que aparece assim de repente, né? Apareceu, aí todo mundo começa a falar disso, parece que todos pescam, que esses acontecimentos pescam todo mundo, né? Daí todo mundo começa a falar como se fosse o problema do Brasil, que não era, de repente vira, né? E então a gente nem sabe mais o que pensar. Aí o Demore estava falando que todas as notícias elas chegam para os bolsonaristas outras notícias. Quer dizer que os bolsonaristas eles se informam não nas mídias, eles não leem, eles não escutam aqueles que estão estudando, os estudiosos, os jornalistas, não. Eles vão nesses canais, tipo Cidade Online, tipo aquele Alexandre Nunes, Pingo nos Is, Jovem Pan, eles vão escutar lá.
É lá só. E lá vem outra coisa, tá? Porque diz que a equipe do Bolsonaro, né, a equipe da campanha dele, eles fazem lá os testes deles. Tipo, tem pessoas lá que vão assistir, essas pessoas nunca denunciam também, né? Ficam ganhando dinheirinho lá, não denunciam porra nenhuma. Ficam assistindo lá para ver o que vai pegar, qual a história que eles vão pegar. Tem uma denúncia lá, então eles têm que ver se o que vai pegar é atacar o jornalista. Atacar o jornal, se é censurar, se é não sei o quê, sabe? Inventar uma outra história. O que vai pegar? Daí, conforme for a votação lá, é a notícia que eles vão dar. E para os bolsonaristas mesmo, eles vão, sei lá, eles inventam coisa. Esses dias, eu que tô conversando com esse meu analista, que é super bolsonarista, né? E ele conversa. De repente, depois que eu conversei um dia bastante com ele me falando aquelas merdaiadas toda, apareceu para mim o Bolsonaro 2 vezes no celular, coisa que não aparecia ele, assim, sabe? Apareceu ele, primeiro todo simpático, falando com as donas de casa, votem 22 no dia 30, porque isso vai melhorar. Gente, isso que apareceu para mim. Depois apareceu também ele e o Guedes lá falando que eles iam subir o salário mínimo acima da inflação e a aposentadoria. E a notícia é o contrário. Então, vocês entendem como é que funciona a coisa? Quando eles acham que você vai funcionar com você, o troço, eles fazem. Essas pessoas, elas estão com a cabeça assim, fechada. É fechada mesmo, não entra nada, sabe? E elas dizem que é você que está. Porque a notícia que elas estão recebendo é o contrário. É você que está com a cabeça fechada, né? Então é isso, tá? Olha, eu tô muito nervosa, eu não tô aguentando mais nada, tá? Eu não aguento mais nada, porque eu não tenho. É como você conversar com ninguém sobre esses assuntos, né? De você falar, de você debater com uma pessoa, debater uma notícia. O que está acontecendo no Brasil? Não tem. Ou as pessoas ali, elas já sabem das coisas, mas assim, no meu mundo pessoal não tem. Por isso que eu venho conversar aqui. Não posso conversar com ninguém aqui. Nem com a vizinhança, nem com ninguém que eu encontro na rua, muito menos com meus parentes. Ainda ontem, antes de ontem, eu discuti com a minha irmã, a única pessoa da família que conversava comigo, porque ela é bolsonarista também. Que eu mando as coisas para ela, nunca responde, né, as notícias. E daí eu cheguei e falei, mas escuta, mas você vai votar no Bolsonaro? Porque, né, a gente não consegue discutir. Ela falou, eu não fico tentando convencer você. Ela vai votar no Bolsonaro, é isso. Então, tá impermeável também, sabe? Então não tem mais, gente, as coisas estão acabadas. Olha, se o Bolsonaro ganhar, não tem mais o que a gente fazer no Brasil. Desculpe, mas não tem. Sabe, quem puder fugir para onde também, que eu não sei, né? Com a Europa lá em guerra. Mas não tem mais o que fazer. A gente tem que fazer agora. A gente tem que impedir isso. Sabe? Tá muito difícil. A gente passa um nervo assim que não sabe mais o que fazer, né? Não tem ninguém aqui para variar, né? Eu vou deixar gravado aqui. As pessoas sabem se a gente avisa 500 vezes que vai ter uma live, né? E faz uma entrevista, assim. É mais ou menos por aí. Deixa eu colocar... Se pega aqui, eu acho que não pega, né? Pegou aqui, ó. Então é isso, tá, gente? O Brasil tá ficando bem difícil, né? Tem até uma igreja agora, teve uma live também que eu vi, os fiéis da igreja lá, os evangélicos, acho que eram evangélicos, ou não, eram católicos, atacando o padre, porque ele estava falando a Marielle Franco. Gente, a mulher foi assassinada, a vereadora assassinada, ninguém descobre o que aconteceu, né? Porque não investigam, né? Estavam falando, não fale, não elogie Marielle Franco, porque ela era uma homossexual. Vocês vejam só, né? Como é que tá esse Brasil? Eu tô muito triste, estou com muito nojo de tudo isso, tá? Eu vou deixar gravado aqui, porque agora eu tenho que relaxar. Já tá escurecendo, eu tenho que recolher a minha roupa lá, que hoje eu não saí. Porque eu também tô assim, para mim é muito difícil ficar me concentrando assim no trabalho, né? Eu me aposentei por saúde, eu já não consigo mais ficar trabalhando, né? Mas eu quero publicar meus livros, eu quero ganhar algum dinheiro com as minhas coisas, que eu, né? Se o Bolsonaro entrar, vai ser cada vez mais difícil, né? Aí eu tenho que me concentrar aqui
E ao mesmo tempo, então, não posso ver as notícias, né? Porque fica mais difícil ainda. Computador já é um problema, né? Tem que limpar todo o computador e, meu Deus, você perde um tempo desgraçado. E aí você ainda fica ouvindo as notícias, tudo te aflige. Então, quando eu tenho que escrever, eu não posso ouvir notícia. Tá? E também não posso sair, porque eu me canso e depois quando eu volto eu não consigo fazer. É difícil, né? A vida na minha idade é muito difícil, viu, gente? Por causa dessas coisas. É uma coisa energética, de energia mesmo. E a gente passando por tudo isso, né? E família e amigos se afastando por essas questões. Tá? A minha família é totalmente bolsonarista, né? Então, o afastamento deles, da minha pessoa, ou da minha pessoa deles também, se deve a isso. Principalmente, né? Porque antes dava para dar uma disfarçada. Mas agora não dá mais, né? Então se deve a isso. E dos amigos, os meus amigos, né, que são em geral artistas, eles não gostam que a gente fale sobre a política na arte, que a arte deve inserir essa coisa política no trabalho, entende? Eles não querem que fale isso, porque não é o que eles fazem no trabalho deles, né? E meio que insistir nesse assunto é meio que invalidar o trabalho de artistas, entende? De artistas que não trabalham com essa questão, né? E que é uma coisa que sempre deve existir no trabalho dos artistas, ou se não for no trabalho em si, mas que tem que existir na opinião dos artistas e pública, né? Os artistas têm que ter uma opinião pública, política, e mesmo que eles não façam isso no trabalho, né? Digamos que a pessoa apenas, sei lá, escuta lá o quadro, a tela, enfim, essa coisa assim, né, da feitura da arte, né? Mas ela tem que ter uma opinião política, ela tem que expressar isso, tá? Isso é muito importante. Mas as pessoas não gostam de fazer isso, né? Porque elas sabem que elas perdem o acesso ao mercado de arte, que também ele está do lado dos poderosos, desse poder podre, né, que tem no Brasil. Então a coisa é bastante complexa, tá? Você já não consegue participar de nada, não consegue trazer ninguém para construir alguma coisa com você em termos de trabalho, e você perde a amizade das pessoas porque você fala sobre o assunto, você questiona. Mas eu não consigo imaginar viver sem questionar. Questionar sem querer transformar. Eu não consigo imaginar isso, sabe? Para mim é meio que uma coisa assim que não tem sentido, né? Então, se for para viver assim, nesse silêncio dentro da arte, eu não sei qual é o sentido, né, da arte. Esse livro que eu vou publicar agora, que é um livro de poemas, O Meu Amor Entrevado na Melancolia, que eu tinha um blog dele, né? Esse livro não fala nada de política, ele é apenas poemas trágicos, tristes, de amor e outros, né? Eu vou publicá-lo, mas não é por isso que eu vou deixar de falar de política, né, gente? Se for só para fazer isso, hoje, nesses tempos atuais, eu não vejo sentido, né? Então é isso, tá? Eu espero que depois as pessoas assistam, então eu faço alguns cortes aqui. Eu consigo repostar as coisas aqui do Instagram. Daí eu publico no meu podcast, que lá tem uma boa entrada, porque o podcast ele vai, eu gravo ele no Anchor, mas ele vai para o Spotify, depois ele vai para várias plataformas, sabe? Inclusive tem uns podcasts que eu nunca ouvi falar, até de outros países, que eles passam o podcast da gente, sabe? É bem assim que funciona. E também eu publico nos meus outros canais lá do YouTube e outros, né? Então é isso, tá? Eu tô tentando, sempre que eu tenho alguma notícia assim, consigo fazer cortes, né? Porque isso também é bem demorado. Eu faço e posto. E agora, nessa passagem para as eleições, eu tô fazendo bastante isso, né? Eu tenho várias coisas vários cortes que eu fiz de lives, assim, de outras pessoas eu falo, né? De especialistas, analistas políticos, que eu acabei não publicando porque é bastante demorado tudo isso, é um processo bem demorado, sabe? Você meio que tem que se dedicar a essas coisas, né? Então tem bastante coisa assim que eu tenho guardado e que eu não publiquei, eu quero ver se eu vou publicando.
né? Com os instrumentos que eu tenho aqui, que é um computador que fica travando, que é um celular que enche, que trava, que é uma série de coisas. Eu não tenho material bom assim para fazer esse tipo de trabalho, né? E ainda querendo publicar livro, ganhar algum dinheiro, né? Porque pelo menos até abril, gente, eu vou ter que me mudar daqui e eu vou ter que arcar sozinha com todas as minhas contas. Eu sei disso, né? Ninguém tá me dizendo, porque por enquanto a minha filha me ajuda, assim, porque a situação tá muito difícil, que a gente sabe, com a inflação, né? E a gente ficar com dívida e tudo, ela tem me ajudado. Mas eu não quero que aconteça mais isso, tá? É por uma série de razões, né? A gente quer. Você trabalha tanto e de repente você não pode, na tua velhice, arcar sozinha com outras despesas. É difícil isso, né, gente? Eu moro sozinha, tudo, mas é difícil. Então, se Bolsonaro ganhar, vai ser mais difícil, né? E daí eu tô fazendo essas coisas, eu tô publicando esses livros. Este poemas eu sei que não vai me trazer nada, mas eu tenho alguns outros livros que pode ser. Eu quero publicar eles como novelinhas, assim, curtas, daí a gente, né? Aí tem que divulgar muito, eu quero fazer aquele apoia-se aqui no Instagram. Tudo isso é demorado, é trabalhoso, isso tem que saber fazer. Mas eu quero tentar fazer, tá? Todo mundo tá fazendo, por que eu não posso fazer também, né? Então é isso, tá? E eu tô muito preocupada com política e principalmente... Porque veja só, eu era uma pessoa que nunca me preocupei com política na vida. Gente, eu vivia na época da ditadura militar, eu nem pensava nisso, tá? Porque eu não era uma pessoa politizada na época, não estava lutando contra nada da ditadura, eu nem sabia o que estava acontecendo. Então, nunca aconteceu nada comigo. Mas eu sei hoje que aconteceu com muita gente, né? E, aliás, aconteceu com as pessoas que podiam salvar o nosso país, né? Esse que é o negócio. Eu não podia salvar nada, né? Eu era uma idiota naquela época. Então, comigo não aconteceu nada, né? Eu era uma ex-aluna de Sion, aquelas coisas todas, né? Idiota, completamente. A gente aprendia muita coisa legal no colégio, sabe? De linguagens artísticas, mas não nada politizado, né? E, então é isso, tá? Então eu nunca me interessei por política. Mesmo na época do Collor, vocês lembram do Collor? Que ele sofreu aquele impeachment, aquele negócio lá todo? E, meu Deus, estava todo mundo nas ruas e tinha os caras pintados e todo mundo falando. E olha, quando o Collor entrou, na hora que eu olhei ele, o primeiro discurso que ele fez, que ele começou lá com os marajás, que ele era o defensor dos marajás, e não sei o quê. Defensor não, que ele ia acabar com os marajás. Mas eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, esse cara aí é uma farsa. Eu pensei isso. Esse cara aí é um cretino. Esse é o pior de todos. Eu pensei isso. Mas eu nunca me preocupei com política. Mesmo assim, mesmo ele tirou a poupança de todo mundo lá, isso foi horrível mesmo, isso eu pensei, né? Mas eu não tinha poupança na época, mas eu pensei nas pessoas, é claro, né? Mas eu não fazia assim uma batalha política, eu não estava interessada nesses assuntos, entende? Ele saiu, graças a Deus, enfim, eu comecei a pensar em política. Foi com a entrada das redes sociais mesmo, né, que a gente começou a ver as pessoas que realmente eram politizadas e que tinham muita informação para nos oferecer. Começou no Facebook isso, começando a ler essas pessoas, tudo. Em 2013, né, elas começaram a se manifestar. Aí, depois de 2014, 2016, teve aquele impeachment da Dilma, aí a coisa começou, você começou a ver que estava acontecendo uma tragédia no Brasil, né? E na eleição do Bolsonaro, gente, Lula preso, aquela Lava Jato, outra que eu olhei na cara e vi que não prestava era Sérgio Moro. Naquele julgamento lá, eu olhei na cara daquele homem e falei, meu Deus, que é isso? Né? Isso aí está sendo uma coisa, uma perseguição. Você viu o Lula, ele, aquela pessoa maravilhosa que a gente conhece, né? E bom, e agora nós estamos aqui, tivemos o Bolsonaro, eu sabia que ia ser trágico esse governo dele, mas eu não imaginei que fosse ser tanto, né? Pandemia, pessoas morrendo, tudo. E agora, hoje eu fiquei sabendo que eles fizeram um teste, laboratório teste em Manaus, pela imunidade de rebanho. Isso eu não sabia. Que eles fizeram tudo aquilo de cloroquina e tudo para provar que havia uma imunidade de rebanho. Que os cientistas já provaram há muito tempo que não existe, né? A gente já ouviu sobre isso. Então tudo isso preocupa muito porque o Bolsonaro pode ganhar a eleição. Ele pode ganhar. Eu acho, ele não ganhando, ele não consegue dar golpe. Pelo tudo que eu já estou ouvindo, né? Ele não consegue dar golpe, não tem um clima para golpe no Brasil. Eu acho que até no mundo não tem, ele não vai conseguir.
Ele pode fazer o que for, as Forças Armadas não conseguem fazer isso mais, entende? Até por causa da internet. Agora, se ele ganhar nas urnas, daí é diferente, né? Aí ele ganhou. Aí dizem, né, que a primeira coisa que ele vai fazer não é destruir o STF, porque isso seria, poderia provocar alguma coisa, mas ele vai modificar toda a estrutura. Ele vai modificar todas as estruturas para que nada possa pegar ele. Ele pode fazer o que ele quiser. Assim, se ele quiser roubar à vontade, ele pode. Os amigos dele, todos, entende? Já tem esse Senado eleito, né? O orçamento secreto dele vai ficar cada vez mais secreto, cada vez ele vai poder roubar mais, se ele quiser, né? E se tiver outra pandemia ou por qualquer outra razão, de qualquer outra forma, eles podem novamente fazer laboratórios e matanças de pessoas. Eu que estive num hospital, internada no hospital psiquiátrico em 2020, eu vi bem o que aconteceu lá, gente. Eu adoraria fazer uma live aqui com algumas pessoas que eu conheci lá, e que elas passaram mesmo que eu, junto comigo. As pessoas não têm coragem de falar, mas eu sei que elas entendem o que aconteceu lá. Que a gente estava lá sim para pegar Covid, né? Eu estava lá porque eu precisava de afastamento apenas, porque eu estava para me aposentar. E eu precisava disso porque eu estava sem médico. E eles me mandaram para lá, porque achavam que eu não ia, como eu tinha escada na minha casa, era perigoso mudar a medicação e nem precisava mudar a medicação, porque eu estou agora com a mesma medicação de antes. E também eu não ia cair de escada nenhuma, entende? Então, eu fui lá só para isso e lá me aconteceram coisas horríveis a mim e a outras pessoas e não havia cuidado de Covid e era proibido falar a palavra coronavírus lá. Então, eu sei que eles estavam também envolvidos nessa coisa, não sei se era laboratório, o que era, tá? Mas eu sei que todos esses médicos, eles estão, grande parte deles, envolvidos nisso, né? É por isso que está tão grave tudo o que está acontecendo, tá, gente? Porque continua acontecendo. Se Bolsonaro ganhar, vai ser muito pior. E as notícias falsas dele, ele pode até fazer lá alguma coisa na mídia, né? Normal, assim, de impedir mesmo as notícias, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e procurar votar, né? Votar certo. Votar por nós, por nossos filhos e nossos netos, tá?